Agora, na tua casa, acontece uma coisa na minha casa. Quero ver se acontece na tua casa. Acontece na tua casa, por exemplo, dos teus filhos ou da tua esposa, fala assim, Flávio, você não tá dando palestra. Você não Já tá dando mentoria. já aconteceu, Joel. Você aprende com o tempo a dar palestra sem a pessoa perceber que está dando palestra, entendeu? É uma técnica mais avançada, entendeu? Quando você está começando, você dá a palestra e fica, pô, cara, para de palestra, meu filho. Você está pensando que isso aqui é a palestra? Sim. Aí quando você evolui, você dá sem parecer que é, entendeu? Cara, direto minha esposa fala, pô, isso aqui não é uma mentoria, eu não sou seus alunos. Entendi. Eu não sou, sei lá, você não tá numa live. Pô, cara, você é meu marido. E tipo... Depois eu te dou uns toques, então. Então, não, você me dá uns toques. Meus filhos ainda não têm a... Não percebe ainda, né? Ainda não percebem ainda, mas eu chego lá e falo, ó, moleque, é assim, tal, desse jeito, você vai ser incrível e tal. Umas palestrinhas. Não, eu tive uma empresa antes de estar aqui no grupo, tinha um grupo de pessoas que trabalhavam comigo que eles me chamavam de palestrinha. Uhum, é uma... Chama até hoje, né? Aquela risada ali, ó, é de quem... É um termo pejorativo pro chaveco ali, né? Pra palestrinha. Não, os caras falam, lá vem o Joel dar uma palestrinha. Ah, entendi. Lá vem o Joel dar uma palestrinha. Ele tá achando que tá falando com os caras e tal. Putz, meu, caraca. Flavião, e eu quero saber uma questão que você falou na live, que foi uma resposta que eu não estava esperando, né? Por que você teve tanta energia para buscar tantos resultados e por que você teve tanta energia para ser um empresário, um empreendedor de sucesso? Eu não estava esperando aquela resposta que você falou assim, o amor pela minha esposa. Cara, eu não estava esperando aquilo, né? Eu não sei se a turma estava esperando aquilo, mas eu não estava esperando aquilo. E você pode falar de novo aqui, porque talvez tenha pessoas que não assistiram a live, e eu queria que você explique, porque agora nesse podcast vai ficar para sempre o teu motor, né? O teu punch, o teu motor primário para você realmente dar certo na vida. Você falou que eu queria casar e era o amor pela minha esposa. Que você está casado há quanto tempo mesmo? Vou fazer 30 anos. Antes de você dar a resposta, qual é o segredo para ficar 30 anos casado, cara? Como é que faz? Tipo assim, Você já está quantos anos? 8. Você está no caminho, cara. Está se comportando bem? Sim. Está tratando ela bem? Respeito. Do jeito que ela merece? Do jeito que ela merece? Olha, muito melhor do que ela... Olha, Lalas, não tenho nada com isso, tá? Muito melhor do que ela merece. Cara, respeito, parceria, amizade, conversa. Só plano A. Tem plano B? Tem plano B. É isso e fim. Entendeu? Na minha cabeça, né? Mas é porque eu gosto de fazer essa pergunta. Mas aí no meio da resposta você Então, adiciona. mas o que acontece, Joel? Eu acredito que a gente escolhe o nosso propósito, o nosso objetivo, e esse propósito ele vai mudando ao longo do tempo. Algumas fases da nossa vida, ele tem motores diferentes. Então, por exemplo, nessa primeira fase, eu morava com meus pais, estava prestes a começar a faculdade e não tinha nenhum plano para trabalhar. Eu tinha 18 anos quando eu passei na faculdade, eu ia fazer ciência da computação, eu tinha passado para a Unicamp aqui em Campinas e deixei de ir por causa da Luciana, que eu estava namorando com ela. Ia fazer UF Universidade Federal Fluminense, no segundo semestre. E naquele ato, depois que eu terminei o ensino médio e faltavam 6 meses para eu começar na faculdade, eu comecei a me dar conta que precisava ganhar algum dinheiro. Porque assim, eu tinha 18 anos, na minha cabeça era assim, eu vou estudar, depois eu vou trabalhar. Não estava pensando em trabalhar com 18 anos. Ia começar uma faculdade federal de manhã. Sim. Ou seja, quem vai estudar de manhã, o foco dele está 100% em estudar. Como é levar uns 8 meses, porque assim, em agosto, começaria no segundo semestre a minha faculdade, naquele período, eu preciso ganhar algum dinheiro. Nunca tinha parado para pensar nisso. Era muito naquela... Comecei a trabalhar tarde, inclusive, né? Mas meu foco não estava aí. E naquele momento ali que eu comecei... Ou seja, por que eu pensei em ganhar um primeiro dinheiro? Porque eu estava ali namorando com a Luciana e queria ter alguma autonomia com a Luciana, sair, passear, comprar um presente. Ou seja, estava naquela... Não ia ficar pedindo dinheiro para o meu pai. Até porque eu estava com a moral baixa, tinha acabado de ser expulso da Marinha. Você imagina? Aí, coitado, meu pai não tinha... Minha mãe não tinha condição de ficar bancando meu namoro.
A gente era de classe média baixa, então Sim. tinha cabimento. Então, você vê o que faz uma mulher na vida de um homem, né? A primeira vez que eu pensei em ganhar dinheiro foi porque eu estava namorando com a Luciana. Legal. Só que daí, nesse período, nesse intervalo, eu casualmente fui trabalhar, atender um anúncio de emprego, uma entrevista de emprego, num curso de inglês para vendedor. E a minha intenção era só ter uma experiência, entendeu? Só ter uma rápida experiência. Nunca tinha, quero saber como é que é uma entrevista de emprego. Eu não queria nem... Eu ia fazer faculdade. Não estava nos meus planos de trabalhar. Sim. Tanto que na entrevista a pessoa me perguntou quais eram os meus planos e eu falei. Não, eu quero só ter uma experiência. Em agosto eu começo a faculdade. Resposta idiota, né? Quem é que vai ser contratado? Eu acho até que eu fui ali escolhido por engano, sabe? Porque o cara do meu lado deu uma resposta bacana e ela mandou ele embora e eu fiquei. Eu fiquei assim, opa, não é? Porque... Só que eu fui lá participar do processo seletivo. Quando eu fui aprovado, finalmente, fui trabalhar nessa empresa, lá tinha um plano de carreira. Tá. E aquilo me cativou. Porque eu estava apaixonado pela Luciana. Eu tinha 19 já aí. Luciana tinha 15, ia fazer 16 em julho. Isso era fevereiro de 91. E daí o que acontece? Eu começo a trabalhar e o motor que me moveu foi querer me casar com a Luciana. Eu queria já, naquele momento, me casar, sair de casa, ter uma vida independente, me casar. Aquele era o meu principal objetivo, naquele momento. É óbvio que em dezembro de 92, quando eu me casei, esse objetivo foi cumprido. Sim, eu me casei em dezembro de 92. Me casei 1 ano e meio depois. Eu tinha 20 anos de idade. E ela tinha 17. E ela não estava grávida, como muita gente achava. Sim. Então pode ser. Ou esse cara é maluco ou ela está grávida. Sim. Tá, eu era maluco. Casei com 20 e ela 17. Então, aí a gente cumpriu esse meu primeiro objetivo foi cumprido. Então, ou seja, aquilo que me moveu naquele primeiro momento já não foi o que me moveu num segundo momento. Eu tive que renovar o meu objetivo, renovar por que eu trabalhava, qual era a minha finalidade. Você vê que as nossas metas, os nossos propósitos, eles vão mudando ao longo da nossa vida. Mas é muito importante a gente entender qual é a nossa meta naquele momento, qual é o propósito que a gente tem naquele momento e a gente focar naquilo. Sim. E aquilo realmente me moveu, Joel. O amor pela Luciana foi o meu combustível inicial para, inclusive, aguentar o tranco, porque, eu já falei isso muitas vezes, o tranco era muito violento. Eu acordava às 5 horas da manhã, saía 10 para as 6 de casa, pegava o ônibus lotado, até chegar no centro do Rio de Janeiro, 8 horas da manhã. Então eram 2 horas e pouco para ir, mais 2 horas e pouco para voltar, 4, 5 horas por dia em transporte público lotado. Então era um tranco muito pesado. Então, para tu aguentar aquele tranco, e meu trabalho no dia a dia era em telefone público. Tinha celular, tinha fone de ouvido da Apple. Você entendeu? Não tinha nada disso. Era telefone público, ficha telefônica, calor do Rio de Janeiro. Telefone de rua? Orelhão? Isso, meu filho. Orelhão. É que você falou telefone público, eu fiquei pensando, tem aquele telefoninho, tá na mesinha. Não, orelhão. Orelhãozão com mesmo. ficha, que não tinha cartão naquela época. Aquela cinzinha. Sim, ficha telefônica, que eu tinha que... Peraí, acho que eu consumia umas 70, 80 fichas telefônicas por dia. Pra ligar para cliente. Isso. Do orelhão, Flávio? Mas claro, cara, custava $3.500 uma linha telefônica na década de 90. Verdade. E as empresas não tinham telefone para o vendedor ligar. Era investimento, né? Você declarava no imposto de renda. Meu pai investiu em Então, ou seja, eu ia para telefone público, no meio da rua, com gente na fila para ligar, entendeu? Sei lá, 37, 38 graus, 40 graus de temperatura, você estava lá para atender cliente, ir lá visitar, para poder vender o curso de inglês. Então, era uma rotina pesada. Quando dava 6, 7 horas da noite, eu não ia embora para casa nesse horário de rush, lotado, tudo lotado. E aí eu trabalhava até as 9, 10 da noite para voltar para casa, chegava em casa meia-noite. Ia comer alguma coisa, meia-noite e 45, eu ia dormir, 5 horas da manhã, acordava de novo. Sim. Você entendeu? Ou seja, eu não acordava às 5 horas da manhã para assistir a live do Thiago Nigro. Não, meu amigo, era para pegar o ônibus lotado. Você entendeu, cara? O ônibus lotado e começar um novo dia. Então, eu penso que essa pegada inicial, que era pesadíssima, eu tinha que estar muito motivado
E o meu amor pela Luciana, meu desejo de me casar com ela era a força Sim. que me movia naquela fase da minha